Tá alto. Acho que agora temos quórum, podemos começar a reunião. Agradeço aí a presença de todos. A nossa primeiro tópico do dia é a apresentação, que hoje é da DGA, né? Então, acho que é a Marilda que vai fazer, Marilda? Tá bom. Por favor, podem começar. Aí a gente, como de praxe, faz a apresentação, depois entra no resto da pauta. Um pouquinho mais para cá por causa da filmagem. Vai dando sinal e eu vou mudando. Aqui, tá bom? Bom, boa tarde. Então, a gente vem aqui, agora no início do ano, para falar um pouquinho do que nós fizemos durante o ano passado, o que estamos fazendo e as nossas metas para esse ano. Então, na nossa agenda, então, tem o projeto de convênio digital, o projeto da cadeia de suprimentos, outros projetos, e depois a gente vai fazer uma breve apresentação do convênio digital. Pode? Então, esse projeto do convênio digital foi uma parceria entre a DGA, CGU e CIARC. Nós, dentro da revisão do processo, né, de convênio, foi dividido em 4 etapas: a de formalização, termos aditivos, a execução propriamente dita do convênio e um relatório final, ou prestação de contas, como alguns chamam, né? Nós estamos em fase do piloto da formalização desde agosto de 2018, e agora a gente está desenvolvendo o termo aditivo e o relatório final, que é a previsão de entrega até final de abril, e o sistema está para ser liberado para toda a universidade. Então, por enquanto, a gente está com algumas unidades como piloto. E a execução da despesa, né, dos convênios, ela é realizada hoje no sistema de software, orçamento e finanças, né, que os empenhos, os pagamentos, as liquidações. A gente tem um segundo projeto, que é a cadeia de suprimentos, que também está sendo feita uma revisão do processo como um todo, onde a gente teve uma abrangência de entrevistas, onde foram envolvidas unidades, órgãos, os almoxarifados, as áreas técnicas da universidade, como o SEMEC, CCUEX, SEB, etc., e outras instituições externas, a USP, Centro Paula Souza, Sabesp, etc., diretores de unidades e a FUNCAM. Desse levantamento que a gente fez, dessas entrevistas, a gente foi avaliada, né, as principais necessidades apontadas de sistema. Entre outras coisas foram avaliadas de mudanças de processo, que eu estou falando só de sistema. Então, a gente levantou alguns tópicos como principais que a gente está atacando, que é a solicitação de compras mais simplificada e amigável para quem faz a solicitação, que hoje é uma reclamação geral, né, que na hora de solicitar há muita dificuldade. A triagem automática dessas solicitações, né, hoje existe uma triagem no sistema de compras, mas ela é manual, né, então ela tem interferência do comprador ou do responsável, né, para poder indicar para quem que vai tratar aquela solicitação. E essa triagem automática, ela pretende colocar alguma inteligência para que essa divisão do trabalho já seja feita sem interferência humana, né, vamos dizer assim. Ou, pelo menos, dar uma sugestão de como ela deveria ser encaminhada para tratamento. O cadastro de fornecedores Unicamp, hoje a gente tem um cadastro, mas que ele está preso no CalFESP, né, no Estado, mas a gente tem a necessidade de fazer tratativas com fornecedores que nem sempre estão no CalFESP, mas que a gente trata aqui em alguns tipos de aquisição, e isso torna um pouco, dificulta um pouco o processo da compra na questão do tempo dele. E a validação automática de certidões. Hoje, para a gente comprar de um fornecedor, a gente tem 7 ou 8 certidões que a gente tem que emitir. Então, hoje, isso é feito manual dentro dos sites
que essas certidões têm que ser emitidas. Então, a ideia é a gente trabalhar com serviços aí que isso possa sair de forma automática. Nós temos outros projetos, um deles é adequar o pagamento da folha de nativos, que hoje a gente faz esse pagamento, mas a gente está precisando fazer de uma forma um pouco mais transparente, né? Então, a gente está trabalhando em cima dessa frente. Nós temos o sistema de contratação de terceiro, que na outra apresentação, na outra vez que a gente veio contigo, a gente apresentou, e a gente está desenvolvendo um módulo de fiscalização. Então, esse módulo vai entrar uma parte dele em maio, né, ou em maio, e vai ter um piloto entre junho e julho, para que as unidades possam se acomodar dentro desse trabalho de fiscalização, que hoje ele é feito de forma manual. E a gente tem um sistema lá de orçamento e execução da despesa, que hoje já está, né, já está implantado e trabalhando, que a gente tem algumas melhorias para fazer nele, que é a parte de encerramento de exercício, restos a pagar, tratar o resto a pagar, que hoje a gente não trata, as despesas que foram efetivadas esse ano, mas que não foram concluídas, para serem tratadas no ano seguinte. E essas melhorias vão ser entregues ao longo do ano, até setembro. Agora, a gente vai fazer uma breve apresentação do sistema de convênio, para que e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, no final podem fazer. Tá? O Ítalo vai apresentar. Bom, boa tarde. Pode ir. É o outro arquivo. Pode passar. Bom, só para dar um panorama da situação dos convênios na universidade, de 2010 para cá, a Unicamp firmou 3.400 convênios, sendo que hoje, pouco mais da metade desses convênios estão vigentes. E aí a gente precisava melhorar os sistemas que gerenciam todos esses convênios na universidade. Pode passar, por favor. Foi um trabalho realizado em conjunto entre a equipe da DGA, CGU e o CIARC. Aí, diante desses números, a gente viu a necessidade de refazer o sistema de convênio que a gente tinha até então. Bom, o sistema de convênio ele é dividido em 4 módulos. Ele tem um módulo de formalização de um convênio, ele tem um módulo da execução desse convênio, um módulo para termos aditivos em cima desse convênio e um módulo para encerramento e prestação de contas. No módulo de formalização, o usuário ele identifica qual o tipo de convênio que ele quer criar. Aí ele tem que preencher os dados do convênio. Dentre esses dados, a gente tem o título, tem o objeto. Pode passar, por favor. A gente tem a instituição conveniada, que é com quem a Unicamp está firmando o convênio. A gente tem a equipe do convênio, que é formada pelos executores, eventualmente algum grupo de pessoas que vai estar envolvido diretamente com esse convênio. E se é um convênio com recurso financeiro, ele tem os dados relacionados a valor. E, na etapa de formalização de um convênio, é necessário que alguns documentos sejam juntados para que esse trâmite possa ocorrer. Então, a gente tem também essa questão do upload de documentos. E aí, aqui, tem uma novidade em relação a esse sistema, que a gente parte da premissa de tentar reduzir ao máximo a utilização de processo de documento físico. Para isso, a gente realizou uma integração com o SIGAD, que é o sistema mantido pela equipe do CIARC, que gerencia toda essa questão de processo, dossiês e afins. E aí, com essa integração, a gente consegue, dentro do sistema de convênio, abrir um processo digital. Todos os documentos que a gente colocou dentro do sistema de convênio, na realidade, eles são enviados para o SIGAD, a gente não mantém documento. Então, o SIGAD que faz toda a gestão de documentos desse processo digital. Pode passar, por favor. Pode passar. Além desses 2 pontos de integração, que é a abertura de processo digital e inclusão de documentos, a gente também tem uma funcionalidade para permitir assinatura e autenticação de documento via usuário e senha. Então, isso também é um ponto de integração. A gente consegue assinar os documentos através do sistema de convênio e essa assinatura é transferida para o SIGAD e o SIGAD assina o documento gerando um QR Code. E aí o documento fica assinado ou autenticado, dependendo da característica do documento.
como todo processo, o processo digital também precisa ser tramitado. Então, a gente abre o processo, a gente junta documentos nesse processo, a gente assina documentos nesse processo. Uma ferramenta chamada Camunda, a gente implementou esse processo e o sistema executa esse processo. Então, quando um usuário aciona a funcionalidade para encaminhar um processo, o sistema transfere uma série de variáveis desse convênio para dentro dessa ferramenta e, diante disso, determinadas características vão indicar para onde que o convênio, que esse processo precisa ser tramitado. Então, aqui é um exemplo da ferramenta num processo que foi tramitado paralelamente para a DGA e para a comissão assessora. Essa visualização é uma visualização que a gente chamou de resumida, onde cada quadro representa uma raia do processo, é uma instância por onde o processo de formalização de um convênio precisa passar. Aí também tem a forma de visualizar aquele processo de forma detalhada. Então, aqui eu tenho todas as raias e todas as atividades que são feitas dentro de cada raia e os gateways que definem para onde o processo vai ser tramitado, dependendo da característica do convênio. E, além disso, a gente consegue listar uma linha do tempo desse processo de convênio da formalização. Então, a gente lista por onde esse processo passou e o tempo que ficou em cada uma das instâncias durante o processo de formalização de um convênio. O fluxo, chegando ao final, é concluída essa primeira etapa de formalizar um convênio. Um convênio formalizado, ele fica apto a ser executado e, porventura, sofrer algum ajuste mediante termo aditivo. E aí entra o segundo módulo, que é o módulo de execução. A execução de um convênio, ela não acontece dentro do sistema de convênio. Ela acontece no SOF, no sistema de compras, no sistema de contratos. São esses sistemas que executam o recurso de um convênio. Então, para convênios que tenha recurso financeiro, a gente mostra uma consolidação dessa execução dentro do sistema. Então, eu tenho uma relação aqui orçamento-saldo bancário, que é uma relação em que eu tenho de recurso orçamentário e o que eu tenho financeiro desse convênio. A gente tem ali valores empenhados por mês. No último gráfico, a gente tem a relação receita-despesa financeira ao longo dos meses. Então, é o que entrou de recurso financeiro para esse convênio e o que saiu em termos de despesa. E aí, o detalhamento desses gráficos, a gente tem nas diferentes abas, pode passar, que detalha aqui os dados orçamentários, que é CO, quanto que eu tenho de dotação. Pode passar, por favor. A listagem dos empenhos que utilizou o recurso desse convênio, liquidação, pagamento e os movimentos bancários, que aqui é um olhar na qual eu listo as contas bancárias que estão relacionadas a esse convênio, com seus respectivos saldos, e eu consigo listar esses movimentos bancários, que é o equivalente a um extrato bancário. Bom, o sistema já está no ar, como a Marilda havia dito. A gente está com 3 pilotos, então a gente tem um convênio do Instituto de Computação, um do Instituto de Química e um da Faculdade de Engenharia Civil tramitando no processo. Então, eles estão em diferentes pontos do fluxo. A gente espera concluir esses pilotos até o meados de abril para a gente implantar para a universidade toda o sistema. O módulo de termo aditivo, que são alterações de vigência, de valor, está em desenvolvimento, e o módulo de encerramento / prestação de contas também está em desenvolvimento. Então, ao fim do projeto, tudo que diz respeito a convênio na universidade vai ficar concentrado nesse sistema e, se possível, sem ou minimizando ao máximo a utilização de documentos físicos, já que parte de uma premissa de que o processo será digital. E aí, por isso, da integração com o CIGAD, por conta do processo. Bom, era isso que eu tinha que falar. Obrigado. Alguma dúvida?
Eu sou José Augusto, eu trabalho no Instituto de Física, no Departamento de Raios Cósmicos. Então, é uma pergunta geral. Eu acho muito bom esse sistema desse tipo e nós sentimos falta de ter alguma ferramenta desse tipo para tratar auxílio de pesquisa. E nem sempre vai ter pessoa especializada nesses trâmites de pegar os documentos, colocar no formato e fazer circular. Depois tem o Tribunal de Contas, que não é o Tribunal de Contas, a FAPESP fica cobrando coisa da gente porque o Tribunal de Contas cobra da FAPESP. E isso fica meio infernal de vez em quando. Então, minha pergunta é simples, será que algum dia a gente poderia ver alguma coisa desse tipo, mas para auxílios? Porque é um convênio, você tem, basicamente, a questão dos auxílios é o fluxo financeiro do auxílio, né? Bom, em relação aos documentos, o CIGAD ele já oferece a questão do processo digital. Então, é só usar o processo digital para minimizar essa questão do documento. Em relação ao trâmite, é possível, é uma ferramenta gratuita que a gente usou, que é o Camunda. Basta desenhar o fluxo nele e jogar as variáveis do assunto em questão para o fluxo. E aí o usuário ele não precisa entender para onde ele precisa encaminhar determinados documentos, porque o fluxo toma essa decisão uma vez que ele foi construído. Então, eu não acho que é possível, sim. É uma ferramenta tranquila de ser usada. Só adaptar ao negócio especificamente. Isso serviria para todas as unidades, é isso que eu estou dizendo, auxílios de pesquisa. Sim. Aqui, o sistema de convênio, o auxílio de pesquisa, eu entendo que seja uma característica de algum convênio que vai gerar algum recurso. Sim, ele está aqui dentro. Na realidade, você está falando de convênios em geral. Isso pressupõe que eu possa colocar o meu colaborador de outro país e seguir o mesmo processo. Só abrir a aba correspondente à parte exterior, porque a prestação de conta de serviço ou dinheiro que vem de fora, normalmente é diferente da nossa aqui. Lá eles liberam. Quando tem um dinheiro para entrar num convênio, libera. E aqui nós temos que ficar prestando conta, dizendo antes e depois que vamos usar o dinheiro. Isso é natural dentro do seu esquema de processo? Natural. Eu posso ter uma instituição estrangeira na qual eu estou firmando um convênio, eu listo ela ali enquanto instituição da qual eu firmei o convênio. Eu tenho uma seção de equipes, onde eu posso listar os executores e os membros, então eu posso incluir nesses membros tanto pessoas da comunidade da Unicamp a partir de uma matrícula, quanto membros de outro lugar através do documento. Então eu consigo olhar aqui com quem que eu estou firmando esse convênio, quais são os recursos desse convênio, como é que ele está sendo gasto e como que vai acontecer a prestação de contas desse convênio também. Então, a prestação de contas, ela vai usar como insumo, ela é dividida em duas partes. A gente tem a prestação de contas do ponto de vista financeiro, no qual ela vai olhar, a gente já tem todos os dados e como que ele foi gasto. Então, a gente só vai consolidar isso, esse convênio gastou os recursos dessa forma. E a gente tem um outro ponto de vista no encerramento, que é um critério mais acadêmico, quer dizer o que foi produzido em decorrência desse convênio, o que ele, academicamente, em termos de publicação, etc., o que ele trouxe para a universidade. Então, isso está dentro do módulo de encerramento. Isso já é relatório, né? Já era. A intenção é que a prestação de contas ela seja menos, exija menos interferência do usuário possível, porque a gente já tem o controle de onde foi gasto. Então, é consolidar essa informação para prestar conta. Boa tarde. É uma curiosidade, você comentou que existe o controle da gente saber exatamente onde o processo está e você tem informação sobre o tempo que ele se encontra em cada etapa. Existe algum mecanismo que muitas vezes o processo fica emperrado em algum lugar? Existe algum mecanismo de advertência para aquele setor de que o processo está parado ou que ele precisa ir para frente?
hoje o sistema ele não tem nada em relação a esse tipo de advertência. Quando o usuário loga, tem uma seção do sistema que a gente chamou de dashboard, que quando a pessoa loga, se eu, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer, sou da DGA e tem processos que tramitam para a DGA. Todo dia que eu entro no sistema, eu tenho um dashboard de todos os processos que estão na DGA, aguardando uma tramitação. Então, a gente não tem essa cobrança ativa, mas o usuário, ao entrar no sistema, está lá, ele sabe que ele tem uma lista de processos na unidade dele que ele precisa despachar. E por ser um processo digital, ele está disponível para quem quiser consultar. Então, eu, enquanto executor, que iniciei um processo de formalização de convênio, e esse processo está um tanto quanto demorado, eu consigo entrar no sistema, saber exatamente onde que ele está, quando que ele chegou, e hoje a gente não tem nenhum mecanismo desse tipo de cobrança, mas as informações a gente disponibiliza, e aí a cobrança fica a critério de quem precisar cobrar. Né? Em complemento a essa informação, está sendo feito algum tipo de estimativa do tempo médio que leva em cada etapa? Como a gente está com 3 pilotos, a gente ainda não tem dado suficiente para estimar no processo de formalização onde que tem os possíveis gargalos do fluxo. Mas eu acredito que quando a gente tiver um volume maior, a gente vai conseguir sim pontuar quais instâncias demoram para tramitar o processo. Oi, boa tarde, é Fabiano, eu estou aqui como representante dos técnicos, então acho que eu vou te salvar um pouco, vou para uma área um pouco mais confortável aí. Uma das perguntas ia ser um pouco na linha do que o pessoal já comentou aqui, dessa questão do alerta, né? Porque para o pessoal da parte de financeira que vai estar interagindo com o sistema a todo momento, o dashboard, os alertas na tela de entrada, acho que já são suficientes. Mas acho que para os docentes, para o pessoal que quase não vai estar interagindo com o sistema, de repente ter uma ferramenta de notificação por e-mail, nem que seja um alerta genérico, olha, tem uma novidade para você olhar em tal sistema, acho que seria muito legal. Toda tramitação que o processo faz, a gente envia um e-mail para as pessoas destinatárias. Então, no mínimo, a pessoa não pode dizer que ela não sabia que o processo foi encaminhado para a sua área. E aí, essa notificação, ela sempre acontece para o destinatário. Mas a gente pode pôr em cópia o executor, para sem que exista necessidade de ele entrar no sistema, ele saber por onde o processo está passando. E, sem dúvida, a gente pode evoluir para implementar notificações do ponto de vista financeiro. Se o meu recurso financeiro está chegando próximo do meu orçamentário, então preciso tomar um cuidado, porque será que eu vou ter recurso financeiro para cobrir o meu orçamentário? Principalmente porque, às vezes, as remessas não vêm de uma vez só. Então, todo esse controle é possível, dá para fazer assim, essa notificação. Não tem hoje, mas tranquilo. Não, legal. Eu vi também na apresentação sua que já tem os iconezinhos para exportar, acho que XLS, né? Praticamente todas as tabelas. Né? Isso é uma premissa dos sistemas da DGA, que todo o resultado de consulta que é exibido em forma de grid, né, de tabela, tem um botão de exportação para XLS. Então, todos esses dados são possíveis de exportar, e aí, conforme o filtro que a pessoa colocou na pesquisa, vai gerar um resultado e ela exporta esse resultado. Isso é uma premissa dos sistemas lá da DGA. Isso é bem bacana, isso ajuda bastante o pessoal, o gestor, fazer apresentação, essas coisas, acho que ajuda bastante. E vocês estão construindo todo o sistema já pensando em interfaceamento futuro? Vocês já estão interfaces prontas para, por exemplo, amanhã a FAPESP disponibiliza uma forma da gente já fazer uma entrega direta com ela, uma integração? A gente não tem hoje disponível, mas já foi construído, tá simples de expor, serviços para outros sistemas interessados que quiserem consultar dados de convênio. É só expor. Não está ainda, porque a gente ainda não sentiu a necessidade, ninguém nos procurou oficialmente dizendo eu quero consumir dado dos convênios. Mas ele foi construído para ser simples, levantar esses serviços e disponibilizar para quem quiser consultar. Perfeito, o importante é isso aí mesmo. Quando a gente falou em parceria, acho que é importante a gente explicar qual foi a parceria. Essa demanda veio da CGU,
Então, quem é o dono dessa demanda é a CGU. É a CGU que vai implantar nas unidades. A DGA entrou com os recursos, os técnicos para desenvolver. E como a gente já tem as informações, já temos um sistema de convênio que trata a execução do convênio, então a gente desenvolveu. E o CIARC, para que a gente fizesse essa integração, tá? Então, toda a parte, a logística dessa implantação e todas as melhorias, essas necessidades, eu acho que vão ter que ser encaminhadas ao longo dessa implantação para a CGU, porque ela, assim, sente, né, a dor do docente, das pessoas que têm que trabalhar com o convênio e tem essas dificuldades aí de interação com outros sistemas, e né, só para... O Ítalo falou que no final de abril isso daí já está consolidado provavelmente nesses 3 institutos. Qual é a previsão para os próximos institutos ou para a universidade? Uma vez que... Vai dar um trabalho, certo? Uma vez que esses 3 pilotos forem validados, em abril, a expectativa é que em meados de abril, da segunda quinzena até o fim, a gente conclua a parte de termo aditivo e aí a gente já consegue implantar o sistema para a universidade inteira. Aí a CGU, juntamente com a CAC, provavelmente, né, vão disponibilizar uns treinamentos, porque precisa difundir isso para a universidade inteira. Mas uma vez que ele entrou em produção, está disponível, surgiu a necessidade de estabelecer um convênio. Já pode usar o sistema para... Então, a expectativa aí é, eu acredito, considerando os treinamentos, maio, provavelmente. Marilda, acho que é você que vai poder me ajudar agora nessa um pouquinho. Você comentou numa das transparências que você apresentou ali sobre as equipes que foram chamadas para levantamento de requisitos, para vocês poderem avaliar, né? E vocês entraram em contato com as unidades. Eu acho que o pessoal das unidades que foi, provavelmente foi o pessoal da área financeira, para poder fazer parceria. Você apresentou nos suprimentos, Qual que é a sua dúvida? Então, vocês colocaram que entraram em contato com o pessoal das unidades, né? E aí, no caso, quem foi chamado foi o pessoal da área financeira, no caso ali. Da parte de suprimentos, a gente pegou, assim, parte de compras, financeiro, almoxarifados, diretores, né? Então, a gente fez, assim, tentou acessar vários tipos de perfis dentro não fomos direto lá no comprador ou no financeiro. Na parte da cadeia de suprimentos. Na parte da revisão do processo de convênios, a CGU elencou algumas unidades e fizeram um outro tipo de trabalho, tá? Tá, não, então, seria mais uma sugestão, é que nessa linha, quando vocês forem, acho que, consultar as unidades, independente de qual sistema for, como é um sistema informatizado, sempre tentar convencer o patrocinador do projeto, ou até mesmo vocês aí, a sempre tentar chamar também o pessoal de TI das unidades, mesmo que o pessoal, às vezes o pessoal vai falar, não, a gente não vai ter que contribuir, a gente não vai participar. Mas sempre tentar chamar o pessoal de TI, porque muitas vezes tem sistemas concorrentes que estão sendo cogitados nas unidades, e às vezes as pessoas que vão não trazem informação, e às vezes o canal não fica muito legal. Então, para a gente tentar não duplicar coisas, tentar fazer as coisas de forma um pouquinho mais integrada, acho que ajuda bastante. A gente já está tendo um pouco desse cuidado. Pode ser que a gente não tenha atingido todos, mas a gente, nessa abrangência aí que a gente fez, a gente já descobriu descobriu não, né? Nós tivemos a certeza que a gente já sabia. Muitas coisas já desenvolvidas, a desenvolver. A gente recebe muito e-mail das unidades falando, a gente está sabendo que vai acontecer tal coisa, a gente tem alguma coisa aqui, gostaríamos de não replicar os esforços e tudo mais. Então, mas assim, Então, é nessa direção mesmo. Tá. Então, acho que se o pessoal de TI puder ir, nem que seja 1 ou 2 reuniões para entender o que vocês estão fazendo, já evita de alguma coisa surgir nesse sentido. A partir do momento que a gente sabe tudo que está programado, a gente não vai entrar de forma nenhuma nesse campo. Tá certo. Então, tá legal. Obrigada. Se eu pudesse fazer uma sugestão relativamente breve, voltando na coisa das analíticas sobre tempo de execução de cada fase, uma experiência que eu passei recentemente. A gente
teve um convênio com o Reino Unido, com o Conselho de Pesquisa de lá, e uma das coisas que às vezes eles perguntam é: você pode me dar os tempos de conclusão para cada uma das fases, né? E eu entendo que você não tem nesse piloto condições de prover esse tipo de coisa, mas de repente poderia ser um serviço de analítica ativo mesmo, sabe? Que não precisa nem da intervenção de vocês, mas que para cada uma das fases tivesse, sei lá, 3 números. 50% das coisas aqui terminam em, sei lá, 30 dias, 75% terminam em 40%, 90% terminam em 50%. Né? Porque para gente, assim, para mim era importante para eu poder ter esse canal com eles. Porque lá, como as coisas são muito mais aceleradas, de repente ter que esperar 30 dias para eles é o fim do mundo. E, tipo, a pessoa lá não está muito disposta a fazer. Não, é o processo. Sem dúvida, à medida que a gente, quanto mais dados, né, quanto mais processos a gente conseguir rodar, a gente consegue estimar isso, inclusive exibir para o usuário. Eu vou estabelecer um convênio. Eu, o usuário, tenho a intenção de criar um convênio. No mínimo, você vai saber, ok, dado essa característica de convênio, dado todo o meu histórico, esse tipo de convênio vai demorar 1 mês para eu formalizar. Então, vale a pena, não vale, eu preciso me antecipar para alguma coisa. Então, com dados, isso tudo dá para fazer. Bom, então, obrigado pela oportunidade. Bom, agradecer aí a DGA pela apresentação. E vou entrar então agora nos próximos itens da pauta. Já vou aproveitar aqui e pedir desculpas por um errinho na pauta aí com a DAC, que saiu o nome da diretoria antiga. Desculpe aí, a gente vai corrigir para as próximas. Passou na revisão, né? Está ainda o nome do Orlando Eduardo, que vai corrigir isso para a próxima. Já está anotado aqui. Bom, eu tenho justificativas de ausência aqui do professor Ivan Ricarte, da FT, do professor Paulo Lício e do Milton, da DGRH. Tá? Então, para registrar aqui as ausências justificadas. Bom, temos uma ata aqui para ser aprovada da última reunião do ano passado. Tá? A ata está na página 6 ou 5, eu acho. 6. E projetada aqui no telão. Então, existe algum comentário sobre a ata? Alguém quer fazer alguma modificação? Não havendo comentários, então estou colocando em votação a ata. Favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções? 3 abstenções. Bom, a gente tem aqui, então, agora o nosso item 4 da ordem do dia, com 4 itens para aprovação. Tem 2 itens que são aquelas homologações de área de referendo para a criação de domínios, que a gente sempre faz. O calendário e um relatório que a gente tem que enviar sobre o projeto FAPESP 2017. Tá? Acho que eu vou pegar aqui o item 4.3, 4.4. Se ninguém tiver nenhuma observação sobre as criações de domínios, a gente vota esses 2 em bloco para facilitar. Tudo bem? Você quer algum? Sim? Claro.
Só para aproveitar o assunto. Boa tarde a todos. Só para aproveitar o assunto. Gostaria de perguntar se a gente poderia mudar um pouco o formato de fazer solicitações para o centro de computação, desse tipo, de criação de e-mail institucional, de acesso ao sistema, que hoje a gente faz via ofício, assinado pelo diretor da unidade. Se a gente poderia fazer através de e-mail do diretor ou de uma secretaria, anexando os ofícios, isso para tornar um pouco mais ágil o processo. O ideal realmente seria que se a gente pudesse usar o CIGAD, né, o modelo de atos, mas como não está implementado na universidade inteira, acho que ainda não é o momento, né? No futuro, acho que isso vai facilitar bastante. Mas já para agilizar um pouco esse processo, se a forma poderia ser diferente. A gente vai ter que olhar aqui quais são as regras do próprio CONTIC para isso, né? Porque, na verdade, acho que isso está estabelecido em alguma instrução normativa ou alguma coisa do tipo de como tem que ser esse processo, tá? Mas eu concordo em, se for possível, a gente facilitar e, na verdade, tornar tudo eletrônico, para mim também é melhor. Eu acho que certificação digital e assinatura vai ser rápido. Um CIGAD à disposição. Não tem muito porque a gente ficar mudando uma coisa agora que nós vamos entrar numa fase definitiva e online e digital em pouco tempo. Eu concordo. Eu acho que se a gente for fazer alguma coisa agora, já teria que ser via CIGAD, para não ter que refazer daqui 6 meses ou 1 ano. Ô Sandro, eu tenho quase certeza que na GR52, que tem a proposta já de revisão, que está acho que na PG ainda, acho que lá que está falando que precisa ser por ofício algumas solicitações, eu tenho quase certeza que no texto novo isso já está, pelo menos, trazendo para a instrução normativa. Então, a gente provavelmente vai ter que mudar algum documento, mas é passível da gente mudar, com certeza, né? E muito provavelmente a gente vai ter que mudar a hora que o CIGAD estiver na universidade inteira, várias daquelas coisas, porque não vai mais ser por ofício, ou pelo menos o termo ofício talvez continue existindo, só não vai ser em papel, e aí tudo bem, mas se lá diz ofício, não diz em papel, está ótimo. Eu acho que aí não vai carecer nenhuma mudança. Mas vamos olhar exatamente o que está escrito lá, e se a gente já conseguir de imediato ir facilitando algumas coisas, a gente vai. Tá? Isso aqui é um processo que a gente tem que ver as normas para garantir. A gente altera a norma se for possível, porque é o CONTIC mesmo que aprovou a instrução normativa, mas não é um processo interno CCUEC somente, né? Então a gente tem que olhar essa regra. Mas eu sou totalmente favorável. Mais alguma observação sobre os 4.3 e 4.4? Que é as criações de domínio. Se não tiver mais observações, eu vou colocar em votação, então, os 2 itens. Favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções? Fabiano? Ok. Vamos falar do calendário rapidinho aqui. Sempre a prova, né? Apesar de... Hoje a reunião era para ter sido lá na sala do consumo, mas como vocês receberam, a gente teve a nossa reserva, teve o problema de mais alta prioridade, vamos chamar assim, que nós perdemos a reserva. A reunião de abril... Está falhando, não está? A reunião de abril, nós já tínhamos ciência de que não ia ter a sala lá, então a reunião de abril vai ser aqui mesmo, tá? E isso que eu estou falando está na folha 12 da pauta, se alguém estiver acompanhando. Então, abril aqui, maio, junho e julho, nós temos reserva pré-agendada, né? Então, é sempre as últimas sexta-feiras do mês, né, Fabiano? Horário das 14 horas, tá? Como vem sendo de costume aí nos últimos tempos. Então, Troca. Oi?
Então, abril CCUEC e maio, junho e julho, a princípio, sala do Consul. Ok, gente? Alguém tem alguma outra observação sobre o calendário? Ok. Então, vou colocar em votação esse calendário. Favoráveis, por favor, repreendam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções? Aprovado. Bom, vamos ao item 4.1, né, da ordem do dia, que é um relatório científico de um processo FAPESP que a gente tem todo ano aí, né, como vocês já conhecem, que é o processo que é de investimento na conectividade do campus em geral, certo? Nós temos, então, o relatório aí para o exercício 2017. E nós temos que enviar esse relatório, né, para a FAPESP. E a ata da reunião, após essa reunião se finalizar. Alguém tem algum comentário, alguma questão? Por favor, Fátima. Fabiano? Isso, Sandro. No relatório, né, não tem nada contra, tá? Antes de mais nada, já deixar isso claro. O relatório no item 8 tem a tabela dos gastos, né? Eu queria saber se a gente não pode aproveitar aqui a oportunidade. Eles estão bem fechados em cima das rúbricas, provavelmente, que estavam no projeto, né? E ver se a gente não conseguia fazer uma prestação de conta um pouco mais aberta. Então, explicar um pouquinho onde foi aplicado exatamente, né? O que exatamente consiste esses itens, né? Por exemplo, o último item da tabela, por exemplo, é um item de 123 mil, que a descrição é um pouco mais genérica, fala de licenças, de várias coisas. Então, explicar um pouquinho, abrir um pouquinho esse número, se for possível, aí para o pessoal. Eu pedi para a Daniela participar, porque ela tem uma planilha, a planilha que gerou esses números. Então, ela pode comentar alguma coisinha aí, Daniela. O item 4, por favor, que é o maior item, eu acho, né? Boa tarde a todos. Eu vou explicar no que foi gasto. Material permanente, foram adquiridos 4 suítes para atualização tecnológica da rede do CCUEC, no valor de R$ 36.785. Foram adquiridos 2 roteadores embarcados da Serveru, com 2 módulos de expansão 10G, que foi já implantado no novo ambiente de rede da rede sem fio. Foram adquiridos 6 aparelhos de ar-condicionado, que foram já instalados no TC02, TC03 e TC22. Em materiais de consumo, foi efetuada a compra de um software chamado Ecarral para fazer site survey de rede sem fio com um contrato de suporte para 3 anos, valor R$ 16.730. No item material para data center, foram adquiridas baterias para no-breaks dos TCs e data centers, no valor de R$ 90.631,80. No item serviço de manutenção, suporte ou licença de uso e aquisição de softwares. Renovação do contrato de suporte, licença e atualização do firewall do CCUEC, que é um FortiGate FG800D, no valor de R$ 9.650. Foram adquiridas licenças para o controlador Aruba da rede sem fio, para expansão da rede sem fio. Foram adquiridas 32 licenças AP e 32 licenças PEF, no valor de R$ 17.809,92. Aqueles suítes que foram comprados na rubrica de material permanente, a gente também fez a contratação de contrato de suporte deles, no valor de R$ 5.880 para 3 anos. Foram adquiridas licenças para os suítes Brocades que atendem à rede corporativa, que a gente está fazendo uma atualização tecnológica na rede corporativa, para que ela funcione em 10 GB. Foram adquiridas 3 licenças no valor de R$ 19.530. Foi feita a renovação do contrato de suporte, aquisição de licenças e atualização de 2 controladores RUCOS que atendem à rede sem fio, no valor de R$ 63.070,30.
E foram gastos 7.386 para a instalação dos aparelhos de ar-condicionado que foram adquiridos na rubrica de material permanente. Toda a parte de nota fiscal já foi encaminhada para a FAPESP, as notas fiscais originais. A Fabiana tem, em formato digital, o relatório da prestação de contas, se alguém quiser ter acesso às notas fiscais do que foi gasto. Bom, satisfez? Era isso? Tá, eu acho que esse aqui realmente é uma tabela que é a tabela que fica no SAG, que eu tenho que preencher, tá? Então, é um projeto que está no meu nome, como se fosse um projeto de bolsa de aluno, de qualquer outra coisa FAPESP que vocês estão acostumados. Então, a gente faz o relatório exatamente para eu já saber cada caixinha que eles me pedem lá, onde que eu coloco. E aí tem, obviamente, uma planilha muito mais refinada de controle que a gente usa internamente para chegar nesses valores e fazer a prestação nota por nota que a FAPESP exige, que eu tenho certeza que vocês também conhecem muito bem, né? Então, por isso o formato do relatório, mas nada impede a gente, no próximo ano, né, que esse aqui sempre foi o formato tradicional, mas a gente pode enviar essa planilha como anexo, se vocês quiserem ter acesso, na hora de distribuir a pauta. O relatório, como vai para a FAPESP, a gente mantém no formato que eles vão entender facilmente, porque a pessoa da FAPESP vai olhar isso aqui, vai bater com o que está no SAG e beleza. Mas a gente acrescenta ali nos próximos... É uma vez por ano, né, que a gente faz isso aqui. Então, para o 2018, que a gente vai fazer no início de 2020, né, que é sempre 2 anos antes, a vigência de 2 anos, então a gente já pode também deixar disponível para os conselheiros olharem a planilha completa. Professor, só uma correção. Eu acho que na hora de digitar, saiu errado aí. Fabiana, precisa fazer uma correção nos suítes. Ali está a quantidade 3 e, na verdade, a quantidade 4. É na linha de 36.785? Tá. Obrigado, Daniel. Ok, pessoal? Posso colocar em votação? Então, colocando em votação o item 4.1 do relatório do projeto FAPESP de ano 2017. Favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções? Ok. Isso encerra a nossa ordem do dia, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. Isso. E aí temos o expediente. Deixa eu pegar aqui a minha lista de informes, né? Bom, temos informe de inscritos? Não. Sistemas administrativos, algum informe? Não. Saúde? Microfone. O sistema Causi, que está sendo implantado no HC, está dentro do seu cronograma de implantação, já foi implementado um modo de cadastro, agendamento e internação. Próximo vai ser prescrição médica e, em seguida, os laboratoriais também já foi. E exames de imagem. Está ruim. De vez em quando ele volta. Vai ficar sambando hoje. Então, com a ideia de desligar o mainframe na metade do ano. A proposta de inclusão das outras áreas, né, usando esse sistema, como o CAISME e o Hemocentro, o HC está com problema de infraestrutura, de hardware, o sistema está lento e eles precisam ampliar a infraestrutura. Tem uma proposta
que já foi encaminhada para a reitoria, né, se o Fábio quiser complementar com algum detalhe. Mas, como a HC está com problema financeiro, eles estão negociando com a reitoria, ver se ela ajuda a fazer essa primeira aquisição, que tem um registro de preço no SEMEC, então eles poderiam aderir de imediato, mas o prazo é agora 28 de março, então eles não sabem se vão conseguir. E um investimento a médio prazo, 6 meses, e a longo prazo, 1 ano, para depois as outras unidades conseguirem aderir ao projeto. Sistema de pesquisa, algum informe? A gestão acadêmica? Só que agora isso aqui... Espera um pouquinho, só não vai falar, não, vou testar. Oi. Não, né? Tá, meu nome é Fernandi. Tá? Na gestão acadêmica, na verdade, a gente teve um problema no dia da matrícula presencial dos alunos, ingressantes da graduação. Cortaram a energia lá do ginásio, e aí nós ficamos sem telefone. O centro de computação foi muito ágil, agilizou para a gente, trocando algumas redes lá, conseguimos contato com as outras unidades, que a gente tinha problema com as unidades fora do campo. Então, assim, do restante, correu tudo bem, as outras chamadas também. Tá? E na gestão acadêmica, a gente precisa passar agora, eu acho que é até bom colocar isso no Contic, que a gente precisa passar por algumas atualizações tecnológicas. Então, provavelmente, algumas demandas, a gente, para 2/10/2019, a gente vai deixar de fazer, tá? Para fazer essas atualizações. Bom, então, deixa eu só dar uns últimos informes aqui de CITIC e CCUEC. No contexto do projeto Nuvem, tem um projeto novo aí com uma parceria, na verdade, um pedido vindo da CITIC, da CGU, para a gente tentar ter containers como serviço na nuvem no Unicamp, para que a gente aproveite melhor os recursos, né? É uma mais eficiente, uma virtualização mais eficiente, vamos chamar assim. Então, tem uma equipe do CCUEC trabalhando com um técnico que o IC cedeu aí um dia por semana para nos ajudar, para termos um fôlego maior aí na equipe de nuvem, para fazer um estudo desse projeto CAS, né? CAS, que é Container as a Service. E esse projeto tem a previsão de durar 6 meses, e aí a gente ter um suporte de software maior e ir para a virtualização na nossa nuvem. Tá? Isso já está acontecendo. O PACT, que é o Plano de Atualização Tecnológica, para 2019, manteve o orçamento que já vem sendo mantido, acho que há 2 ou 3 anos seguidos, né, Fernanda? Não tenho a memória exata aqui Então, os órgãos, né, que tradicionalmente estão cobertos nesse programa, que seria o CCUEC, o HC, a DGA, a CPO, as bibliotecas, é o 3º ano seguido que a instrução é somente despesas essenciais. Tá? Então, é mais manutenção tecnológica do que atualização tecnológica, porque a gente não vai conseguir fazer nenhuma grande salto tecnológico ou renovação. Vai ser basicamente pegar os contratos de software que existem, que a gente precisa todo ano, e renovar esses contratos de software. E, bom, quem fez aí em cada um na sua unidade no ano passado já pode ir esperando basicamente a mesma coisa para esse ano. Tá? No âmbito da CITIC CGU também tem várias ações sendo conduzidas naquele projeto de estratégicos, né? Então a gente tem aqueles projetos estratégicos que nós já falamos algumas vezes no Contic, apoio da Gartner, etc. Então tem várias coisas acontecendo. Uma delas é esse encontro novo, né, que o professor Paulo Lício
Ele está viajando hoje, mas ele encabeçou a criação no ponto de vista de tentar melhorar a integração das equipes, comunicação entre as equipes, etc. O encontro que ele chamou de encontro de desenvolvedores, que ele chamou de Evolvo, né, que aconteceu na EduCorp semana passada, eu achei bem interessante, eu estava lá, vi as palestras. Então, é uma iniciativa aí para tentar melhorar a integração das equipes de TI, principalmente na área de desenvolvimento que a gente tem na Unicamp, que sempre tem esse diagnóstico que funcionavam muito separadas e acaba criando diferenças de tecnologias e etc., e de metodologias que dificultam os sistemas serem integrados depois. Então, é uma iniciativa na linha de tentar uma integração melhor e uma evolução melhor das equipes de TI, de desenvolvimento, principalmente, da universidade como um todo. Tá? Então, tivemos ali 67, alguma coisa assim, participantes, e foi interessante. O auditório da EduCorp ficou ali bem cheinho. E agora a gente vai medir a necessidade, de acordo com as sugestões de temas, a avaliação que os participantes fizeram lá no formulário, etc., para a gente tentar dimensionar a periodicidade desse encontro, para não ser uma carga a mais, e sim ser alguma coisa que vai ser gostosa e vai contribuir com as equipes aí. Outra coisa que a gente já anunciou aí também, o próprio reitor, na verdade, já anunciou na CAD, etc., a gente já vem comentando, é a mudança do contrato de telefonia, né? Então, o contrato foi assinado agora no início do ano, ali em janeiro, eu acho, né, Luiz? 13 de fevereiro. E a partir daí a gente pôde, né, começar a tomar algumas ações. Então, a gente já selecionou as unidades para fazer na primeira fase. Obviamente, o CCUEC vai ser a primeira unidade para que a gente faça o piloto, né, para testar a tecnologia nova, etc. Junto com o CCUEC na primeira fase, nós já chamamos as equipes do IB, do IC, do IFGW, da FEEC e da FCM para conversar e começar a mostrar o que vai acontecer, etc. A empresa ainda não entregou, não está ainda com os equipamentos aqui, está chegando, né, Luiz? A previsão... Semana que vem, então, é a previsão para que comece a chegar equipamentos e a gente possa realmente começar a trabalhar em cima da implantação. Tá? É uma mudança a gente solicitei ontem, inclusive, em reunião aqui com a equipe de comunicação do CCUEC, a elaboração de tutoriais para os usuários, de material de divulgação, porque a tecnologia muda bastante. O perfil do telefone que você está acostumado a usar há 20 anos, ele pode desaparecer, né? Algumas pessoas talvez queiram continuar com o perfil atual, mas a ideia é que ele desapareceu. Então, você vai poder pôr o seu ramal da sua sala no celular como aplicativo, você não precisa mais de aparelho, você pode andar com ele por onde você quiser, por exemplo. Tá? Então, o seu ramal Unicamp vira um WhatsApp ou um Skype da vida, alguma coisa assim. Tá? Numa comparação alto nível aí, tá? Então a gente vai ter uma iniciativa de falar com os diretores, pegar a demanda, pegar o que se usa de ramal hoje, porque é uma oportunidade para redução de custo, né? Você reduzir o número de ramais. A gente tem, na verdade, uma instrução da reitoria para que isso seja feito. A reitoria fez um GT, né? Ela criou um GT para estudar a parte financeira do contrato. Então, eu ainda não sei o valor que cada unidade vai ter que pagar por cada ramal, porque esse GT está trabalhando para dimensionar os custos, porque não é só o que a empresa vai cobrar no contrato, tem a manutenção, tem a equipe, tem um monte de coisa que tem que entrar na conta para que você chegue no custo real da telefonia para a Unicamp, né? Então, tem um GT trabalhando nisso que deve em breve ter uma tabela para que a gente possa mandar para os diretores das unidades e aí trabalhar em cima de uma racionalização ali dos ramais. E é a oportunidade para você perceber que
vários ramais estão em mesas de pessoas que se aposentaram e que não têm mais uso, que você não precisa renovar, e coisa do tipo, né? Então, a gente espera conseguir fazer esse trabalho aí de revisão também na telefonia. Por favor. Sandro, primeiramente agradecer esse tique aí que o ofício contemplou um pouco que a gente conversou na reunião passada, né, de alertar a diretoria quanto ao volume de trabalho nas equipes. Isso eu acho que foi bacana, foi bem importante. Eu tive alguns retornos aí do pessoal, inclusive agradecendo que isso realmente ajudou. Então acho que a gente deu um passo adiante nessa parte da comunicação aí. Você acho que até circulou por e-mail, inclusive, foi um ofício circular, você acabou circulando e-mail para evitar justamente o papel, então funcionou a parte digital também, as equipes receberam, teve equipe que inclusive viu o alerta antes, que a gente acabou mandando algumas listas aí, né, e viu o alerta antes do diretor falar, foi cobrar o diretor, né, de que passasse essa informação, então foi legal que acendeu isso no campus, acho que funcionou bem. Acho que a única ressalva é que o tempo acabou saindo ainda muito em cima. Se a gente conseguisse soltar um pouco antes, acho que teria sido um pouco melhor. Mas deu a perceber que teve alguma dificuldade aqui, porque inclusive a data do ofício é do dia 11, e a reunião foi no próprio dia 11, no ofício fala que a reunião ia ser na próxima semana, mas deu tudo certo, a reunião aconteceu, a reunião foi bem também. E na reunião você comentou agora de uns pontos de inovação tecnológica do VoIP, né? Na reunião também foram apresentados vários, uma coisa que eu comentei inclusive na reunião, que acho que é importante a gente ter esse norte aqui, é tomar um pouco de cuidado com embarcar demais nessa onda da inovação e esquecer do feijão com arroz de fazer funcionar o VoIP, né? As ferramentas, as possibilidades com o VoIP são muito bacanas, são muito legais, mas, por exemplo, o Skype corporativo não pode ser a bandeira principal nesse momento. Primeiro tem que ser, acho que, a implantação com o pé no chão, porque senão a cobrança para que esse Skype corporativo, aí, esse WhatsApp corporativo que o pessoal mostrou também, uma ideiazinha ali, isso de repente começa a virar prioridade, virar pressão para cima do pessoal para colocar isso, sem a gente ter feito o trabalho de base bacana. Então, só tomar um pouco de cuidado na hora de divulgar, aguardar o tempo certo, de repente, aí, disso aí, que acho que vai nos ajudar a não botar pressão na equipe de telefonia, que é reduzida, não botar pressão na equipe das unidades para a implantação ser com calma, paliativa, não ter problemas, né? E aí a gente parte para cima com essa questão da evolução, que eu acho que vai trazer muita coisa boa realmente na parte de colocar isso analógico. Então, se a gente conseguir apressar um pouquinho o GT aí, tendo uma prioridade nisso, acho que vai ajudar bastante o projeto também aí. Obrigado. Os valores serão bem próximos, é o que a gente pode mais ou menos afirmar agora. Assim, não tem como o outro ser 3, 4 vezes mais caro, como era no contrato anterior. Mas ainda tem várias contas sendo feitas para tentar chegar à conclusão qual é a melhor política, porque o analógico traz muito custo de efeito colateral que não precisaria existir mais se tudo virasse digital, por exemplo, né? Cabo de cobre, por exemplo, não precisa mais. Como é que a gente dimensiona isso na tarifa? Certo? Então, tem um monte de estudo sendo feito aí, porque são duas tecnologias bem diferentes e a Unicamp não quer ficar com as duas, e não tem sentido ficar com as duas, mas também não pode eliminar a outra de uma forma abrupta. Então, a ideia é que nos próximos 5 anos, que é a duração desse contrato, a gente vai chegar no final do contrato com o mínimo do mínimo de analógico possível, mas o que a gente consegue fazer exatamente agora não é isso. Então, vai ter uma negociação com as unidades, vai se manter um parque analógico ainda, não tem como, que na verdade ele não vai ser analógico, mas a unidade vai achar que é analógico porque ele vai estar convertido na central. Não existe mais tecnologia analógica. A central não fala analógico. Então, até por isso, o analógico vai ficar mais caro, porque o analógico vai incorporar um aluguel de um conversor. Então, tem várias coisas aí que a gente tem que colocar na planilha para tentar chegar num modelo que é gigante, né? Então, tem que
calibrar ali, né? Porque, não, como eu falei, não é só o valor que a empresa ganhou no contrato, tem um monte de coisa envolvida em deixar o serviço no ar, etc. E a parte de VoIP agora exige de redes, uma coisa que antes a telefonia não exigia. Então, agora tem custos de redes envolvidos na telefonia também, né? Então, é por isso a dificuldade ainda, mas a previsão é que, sei lá, tem reunião marcada, acho que na semana que vem, e quem sabe a gente já senta com o Marcelo e com a Tereza para mostrar para eles e ter um aval final e consiga a parte dos valores, que é a parte realmente que eu sei que os diretores devem estar ansiosos para ver. Mas uma coisa é garantida, a solução mais barata agora vai ser a solução via software. Né? A parte mais cara do ramal IP vai ser o aparelho. Se você não quiser o aparelho, você vai pagar bem baratinho. Você usar no seu celular ou no seu notebook, alguma coisa assim, vai ser a solução mais barata, porque você paga só a licença do uso do software. Você não paga hardware. Ok? Eu não lembrava de cabeça. Obrigado, Fernando. 9 de abril está marcada uma reunião com a reitoria, onde o GT vai mostrar alguma coisa ali já de custo, um relatório, e aí a reitoria vai bater o martelo nos valores. Ok? Eu acho que... o problema é que... o problema é o 100%. Se você pensar que vai eliminar 100%, o 100% é difícil, porque tem alguns cantos dessa universidade que ainda não chegam cabo de rede, que não chegam esse tipo de coisa. Então, assim, 80%, 90% talvez seja bem factível, mas 100% tem alguns cantinhos. Tem a área de saúde tem muito problema no HC, porque o processo de trabalho é meio que amarrado como é o telefone hoje em dia. Então, vai exigir uma mudança de processo de trabalho, porque... Então, tem alguns lugares vai ser mais complicado do que outros. Eu espero. Não, eu falei 5 anos porque é o prazo do contrato, entendeu? Então, é isso aí. As coisas vão sendo feitas nessa tecnologia. Eu não sei que tecnologia nós vamos conseguir contratar daqui 5 anos. Né? Daqui 5 anos, talvez não exista mais o conversor para o analógico, e aí nós estamos obrigados a eliminar de vez, não sei. Dessa vez, nós ainda conseguimos essa saída do conversor, para alguns casos. Bom, e o último informe que eu tenho aqui é que, na linha do projeto de governança, etc., lá da CGU, parceria da Gartner também, a gente está começando a trabalhar numa coisa que o diagnóstico da Gartner, inclusive, apontou como um dos problemas para a Unicamp, que a Unicamp não tem uma entidade, vamos chamar assim, para cuidar de segurança. Tá? É tido como prática de governança que tem que existir um comitê permanente olhando segurança, não só do ponto de vista de TI, tá? É maior do que TI, tanto que não está dentro do CONTIC. Ele é segurança embaixo direto da CGU, assim como o CONTIC e a CITIC. Tá? Então, está sendo criado um comitê com representantes das grandes unidades de ensino e das grandes players de informática. É obviamente que segurança bate diretamente com TI, então 90% dos assuntos têm a ver com TI, mas não necessariamente vai ser segurança só no sentido de TI. Então, esse comitê vai começar os trabalhos em breve, com o apoio aqui do CCUEC, que já tem uma célula de segurança em TI, né, que é o CSEARCH, é nossa célula de tratamento de incidentes, etc. Mas tem representantes da DGA, DGH, de vários outros grandes órgãos da universidade, para a gente começar a ter uma discussão sobre segurança permanentemente
Isso, inclusive, vai ser um problema que vai ficar muito em voga daqui a um ano, né, muito em pauta daqui a um ano, por causa da LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, que tem prazo até 2020 para ficar valendo, se não me engano. Eu não esqueci o mês. Alguém lembra o mês? Fevereiro? É uma lei que passa assim um monte de regulamentação sobre o uso de dados pessoais, e a gente faz muito uso de dados pessoais de alunos, funcionários, docentes e etc. Então, esse comitê provavelmente vai ter algum trabalho relacionado a isso também no futuro. Mas o fato era um diagnóstico assim, para a Unicamp subir de patamar do ponto de vista de governança. Foi apontado, olha, vocês têm que olhar isso, porque isso aqui é um problema seríssimo. E, assim, hoje em dia, a taxa de crimes cibernéticos sobe, né, vertiginosamente, etc. E nós temos que ter um plano de reação a isso, um plano de monitoramento de tudo e etc. Senão, qualquer hora, nós vamos ser pegos de surpresa com uma grande invasão, algum grande vazamento, sem ter nenhuma ideia de como reagir, coisa do tipo. E aí a Unicamp vai ter que responder por isso, principalmente depois da LGPD estar valendo. Então, é uma ação que está sendo tomada nesse semestre, que sai desse diagnóstico que a gente fez com a Gartner, é a primeira grande ação aí, já está em implantação pela CGU. E conforme eles forem produzindo alguma coisa que bata em TI, a gente traz aqui para vocês ficarem cientes e acompanharem o assunto. O meu item aqui seria mais em outros. Essa questão de domínios que a gente fala, onde está escrito Unicamp, tem uma questão mais geral do que isso, né? Quando é que eu posso usar o logo da Unicamp? Quando é que eu posso falar em nome da Unicamp? Quando é certificado ou não é certificado? A gente anda no campus, vê gente com camiseta escrito Ufologia Unicamp. Tem carros que trazem alimento para a Unicamp, tem o logo da Unicamp. Transporte de aluno também tem. As pessoas escrevem para o jornal dizendo que são professores da Unicamp. Em algum momento, parece que tem um pouco de falta de identificação entre o que é certificado, o que não é certificado, o que é a opinião da pessoa e o que é a opinião da instituição. Talvez valesse a pena, em algum momento, ter uma discussão geral a respeito disso. Oi, Sandro. O meu é um link, na verdade, do comitê ali, né, que você estava comentando, o comitê de segurança. Já houveram, acho que 2 reuniões, né, eles vão ter mais, eu não participo do comitê, eles só comentaram que já tiveram 2 reuniões aí, então está andando já, o trabalho está acontecendo, tem reunião semana que vem. Mas aí, falando um pouquinho em geral dos comitês, né. No caso aqui, o Paulo chegou até a entrar em contato comigo, pedir ajuda para escolher um pouquinho o pessoal da área acadêmica e tal. E na área da saúde, eu percebi que os 2 representantes do comitê são do HC, na parte de TI, né? Eu não sei exatamente como foi feita essa consulta, como foi feita a escolha, mas é tentar, não nesse comitê, já está instituído, está trabalhando, está funcionando bem, mas tentar que no próximo a gente agregue alguém da saúde que não seja do HC também. O HC, com relação a recursos humanos na saúde, ele é mais ou menos 2/3 dos recursos humanos de saúde. 1/3 está fora do HC. Então, assim, quando você tem 2 pessoas, eu naturalmente esperaria que seria uma do HC e uma de outro pedaço. Se fossem 3, 2 do HC e uma de uma outra parte da parte da saúde. Então, a gente tentar, não sei, talvez na hora de perguntar de uma forma mais abrangente, para pegar os outros ali, pegar Hemocentro, Gastocentro, CAISME, para dar oportunidade para trazer algumas visões diferentes aí. Tá? Não que o pessoal lá não tem, pelo contrário, as 2 pessoas que estão no comitê da área da saúde são excepcionais, então não tenho dúvida que vão trazer uma boa contribuição. Mas para a gente tentar ampliar um pouquinho ali na área da saúde, não focar saúde igual a HC. Tá? Fabiano, o que acontece é que todo mundo acha que a área da saúde é o HC.
Por mais que a gente tente falar, mostrar que tem os outros hospitais, que a área é enorme, mas parece que o pessoal só conhece o HC. Então, até agradeço a sua colocação, é importante mesmo. Desde a primeira vez que eu vim para cá, eu quero mostrar e falar que tem outras unidades, que as outras equipes também são grandes. Lógico, eles são ótimos, não estamos dizendo isso, mas integrar também a área da saúde é um desafio nosso, inclusive. Bom, vamos deixar isso, se no caso específico desse comitê, como você falou, já está instituído, mas vamos deixar isso no radar, com certeza. Não fui eu que fiz todos os convites, mas eu acredito que os convites saíram das unidades que foram avaliadas pela Gartner, e o HC era uma dessas unidades. Mas deve ter saído daí o caminho de ter pegado a área de saúde como HC. Mas a gente tem que manter isso no radar, sim. O do professor, eu acho que até tem coisa escrita sobre isso pela PG, viu? Tanto que os professores são obrigados a pôr um disclaimer na sua página pessoal, dizendo que aquilo é a tua opinião e não da Unicamp. Agora, daí até as pessoas respeitarem, né? Por exemplo, o curso de ufologia que não existe, eu não sei até onde a gente consegue chegar, mas eu acredito que exista já alguma coisa escrita sobre isso, mas a gente mantém isso no radar quando for discutir segurança, privacidade, talvez, alguma coisa do tipo. Entendi. Eu só quero comentar, o senhor falou dos transportes de refeições, isso também é regulamentado, tá? Então, quando a gente contrata uma empresa terceira para prestar o serviço de transporte na universidade, uma das determinações é que a gente identifique que aquela empresa trabalha para a universidade, tá? Então, os carros da Unicamp próprios têm só o logo da Unicamp. Os carros de terceiros diz a serviço da Unicamp com o logo dela. Isso é regulamentado. Assim como as placas de obras e coisas do tipo, ok? Bom, pessoal, acho que acabei minha lista. Alguém tem mais alguma coisa? Agradeço, então, a presença de todos e a nossa próxima reunião é aqui mesmo, certo? Obrigado.